Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao 30. Esta palavra nos fala sobre algumas considerações essenciais para a vida do cristão. Promessas que são feitas pelo próprio Jesus, pelo próprio Salvador para as nossas vidas. As palavras de Jesus sempre são carregadas de muita instrução e profundidade. Elas não são apenas palavras simples, igual nós temos uma conversa com um amigo, ou com alguma pessoa, ou algum livro que você gosta de ler, algum escritor que você conhece e lê e gosta da maneira como que ele escreve. Mas com Jesus é diferente. Jesus, ele tem na sua palavra profundidades que nós, se meditarmos nela e buscarmos cada vez mais, nós seremos muito enriquecidos, nós seremos muito abençoados pela sua palavra. E esse é um desses textos que nós temos o próprio Mestre falando conosco. Este é um texto que nos traz paz ao nosso coração e nos dá a certeza, se nós formos como Ele, nós teremos paz, nós teremos gozo, nós teremos a sua presença em nossas vidas. E isso é motivo de bastante satisfação para o cristão. Isso é motivo de grande entusiasmo quando nós lemos a palavra de Deus. Porque se nós formos como Ele é, nós daremos os frutos que Ele produz. Se nós formos como Ele deseja que nós vivemos, nós seremos abençoados na sua presença. Não porque nós somos bons, que nem eu já falei em outra oportunidade, não. Mas é porque Ele é bom, porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, aquele que o ama. Ele tem prazer em se manifestar a Ele e revelar a sua palavra e trazer o descanso. Porque nós andamos pelo mundo, se nós vivemos as ansiedades do mundo, os caminhos do mundo e seguimos a sua orientação, nós teremos muitas coisas ruins sobre a nossa vida. Nós teremos muitas perturbações sobre a nossa alma, sobre a nossa família, sobre o convívio onde nós vivemos. Mas se nós separarmos as coisas do mundo e focarmos o nosso pensamento no que Cristo nos deu, se nós estamos tão sobrecarregados e nós olhamos para Ele, nós encontraremos descanso para a nossa alma. Mas para isso é necessário que nós botamos em prática, a caminhada como filhos de Deus, que nós vivamos um evangelho prático, não apenas um evangelho que eu tenho simpatia. Não, o cristão, para ter acesso às promessas que o Senhor tem para ele precisa viver de maneira prática, de maneira constante. A sua vida tem que ser entregue a Ele por completo, não apenas algumas partes que eu tenho alguma facilidade em entregar ao Senhor, não. A minha vida tem que ser entregue a Ele. E esse texto nos instrui a ser como Cristo foi. Cristo nos instrui a ser manso e humilde. Cristo, ele tem uma forma de nos orientar muito única, e muito eficiente, porque ele nos mostra com a palavra, mas ele também nos traz a sua vivência, a sua prática. É o que nós como cristãos temos que ser, não apenas na palavra, mas na vivência. Cristo, ele retrata isso com preciosidade e com precisão, e como ninguém, na verdade, porque ele é a palavra, ele é a própria palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele tem a autoridade para falar. Então, a sua palavra, ela é rica. Por isso que eu iniciei o texto dizendo, essa mensagem dizendo que a sua palavra
tem muitas coisas para nos agregar como seres humanos e principalmente como cristãos, como seguidores e confiantes que Ele é o nosso Salvador. Então isso nos mostra que se nós vivemos como Ele foi manso e humilde, nós teremos algo a apresentar ao mundo. Nós teremos algo a demonstrar ao mundo. Então, quando você olha na ótica de Cristo sobre como ser manso e como ser humilde, você começa a entender o propósito de Deus na sua vida. Porque Cristo era manso. Nós temos exemplos de pessoas que eram mansas, né, na palavra de Deus. Moisés era um exemplo muito forte de pessoas de uma pessoa que era servo de Deus e tinha a característica da mansidão. Mas se você olhar para a ótica de Moisés, na cultura de Moisés, você vai ver que ele era a lei, né? Ele era aquela pessoa que era mansa, considerado como manso, mas era a lei. Você não vê Moisés se relacionando com o povo. Você não vê Moisés no meio dos pecadores. Você não vê Moisés no meio da multidão. Você não vê Moisés com crianças se achegando a ele. Você não vê Moisés cuidando das crianças, não. Não que ele não seja amoroso, mas não há relatos bíblicos disso. Mas com Jesus há diferença. Com Jesus nós vemos tudo isso, que ele vem, mesmo sendo Deus, ele se manifesta no meio do povo. Ele se manifesta a pecadores, porque ele veio para restaurar o pecador. Ele veio para trazer o pecador para o Pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Não a sua vontade, mas para cumprir a vontade do Pai. Ele veio e habitou entre pecadores que às vezes até o acusaram de coisas que ele não era. Ele sofreu, ele passou por perseguições e sofreu humilhações, mesmo não sendo merecedor disso. Mas daí nós vemos, por quê? Porque ele era manso. Ele se aplicava à mansidão, as crianças estavam em volta dele, as crianças estavam junto com ele, porque ele era uma pessoa mansa que atraía as pessoas, que atraíam as crianças, e a criança é muito sincera, né? As crianças nós aprendemos e vemos que elas retratam o que elas percebem, às vezes nos dão lição tão fortes, né? Às vezes nós estamos passando por provações e lutas, aí em algum momento você ensinou os seus filhos que Deus cuida, que Deus faz, né? Que se alguém falecer, que ele está com o Papai do Céu, que está com o Senhor. Aí você está chorando, vivendo o luto, daí de repente a sua filha fala: pai, mas por que você está chorando? Mãe, mas por que você está chorando? Ele está com o Papai do Céu. Então você começa a entender o que Cristo falou, que nós temos que ser como crianças, porque assim nós viveremos sinceramente na presença do Senhor. Assim nós seremos confiantes nele. É a mesma forma, às vezes você vê os seus filhos brincando na sua casa, você vê os seus filhos em completa segurança debaixo das suas asas, né? Como pai, como mãe. E você vê que eles não têm preocupação alguma, estão ali brincando, intertidos com as coisas, com seus brinquedos, na hora de comer ele vem, senta na mesa, ali na sua casa ele se sente seguro. Por quê? Porque ele sabe que o pai e a mãe estão lá. E a nossa caminhada como filhos de Deus? Será que nós estamos descansando nele como os nossos filhos descansam na segurança nossa? Será que nós estamos também andando conforme a vontade que ele quer? Será que nós estamos caminhando conforme ele deseja que nós caminhamos? Será que nós estamos debaixo das suas mãos? Será que nós estamos esperando o alimento, o suprimento das nossas vidas dele, como os nossos filhos dependem de nós? Então essas coisas a criança nos faz mostrar às vezes o quão nós somos falhos. Nós dizemos, mas não botamos em prática. Nós dizemos, mas não buscamos realizar o que nós falamos. Então que o nosso coração seja eficaz no cumprimento da sua palavra, que nosso coração descanse mesmo na palavra do Senhor, descanse e seja manso, e tenha a mansidão que Jesus tenha para descansar nele, para confiar nele, porque Jesus foi manso e viveu a vontade de Deus e descansou na vontade de Deus e cumpriu a vontade de Deus aqui na terra. Não veio para se glorificar, não, ele veio para glorificar ao Pai. E nós, como filhos dele, nós temos o propósito de glorificar ao Pai, porque a partir do momento que você descansa nas promessas que ele fez, descansa no cuidado dele, descansa na proteção dele, você está glorificando ao Pai, porque você está sabendo
viver da maneira com que Ele nos ordena, porque Ele fala que se nós não nos preocupamos, será que o nosso Pai não sabe do que nós precisamos? Ele sabe, então você está vivendo para glorificar a Ele, mas você está descansando nas promessas que Ele fez, no cuidado dEle. Então você vive de maneira diferente no mundo, porque o mundo vive em ansiedade, o mundo vive em busca de coisas que você não se apega, então você tem um pensamento diferente. Não que você não precise disso, não é isso, mas é que você descansa no Senhor e nas suas promessas, e todas as coisas Ele te acrescenta, todas as coisas Ele faz você ter, porque Ele sabe o que você precisa. E Jesus nos ensina isso, a como viver dessa maneira, a como seguir a vida dessa maneira, e a sua humildade nos remete a isso, porque Ele mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação a glória para si, mas Ele deixou tudo à vontade do Pai, tudo para que o Pai fosse glorificado, tudo para que o Pai fosse exaltado. Então a humildade, ele vem como algo que confronta o ser humano. Ser humilde é difícil, porque as pessoas, o ser humano, ele tem a necessidade de se sentir importante, de ser orgulhoso, né? De dizer que ele pode fazer algo. Mas quando você está na vontade do Senhor, quando você está na vontade do Pai, você já não cumpre mais a sua vontade, mas cumpre a vontade de Deus. Você é humilde para aceitar e saber que você é apenas um servo dele, um filho que veio para cumprir a vontade dele, para viver segundo os preceitos que o Senhor deseja para a sua vida. Então, quando você está com o coração humilde, como o de Cristo, você tem um pensamento diferente. Você tem algo na sua vida que o mundo não tem. Algo que o mundo não vai conseguir entender, mas você sabe que você esvazia-se de si mesmo e enche da presença do Senhor, e o nome dele é glorificado na sua vida. Então você vê que isso vem de completo o que Cristo traz, o que Cristo fez. Então, Cristo, nem eu falei no início, Cristo mostra na palavra e na prática. E nós, como seus discípulos, nós temos que falar e viver. Falar e viver. Falar e viver. Porque o falar é fácil, mas às vezes o viver que é mais difícil de nós praticarmos neste mundo, que é tão de aparências, que é tão de que as pessoas fazem pré-julgamento a nosso respeito. Mas quando nós estamos preocupados com a vontade de Deus, nós estamos preocupados com o que o Senhor deseja para nós, nós não olhamos mais para isso. Nós não buscamos mais a nossa própria vontade, nós entendemos e vivemos segundo o que o Senhor quer. Porque ele continua o texto dizendo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ah, se nós entendêssemos isso, qual que é o fardo e o jugo de Jesus para nós? Porque Jesus carregou um fardo pesadíssimo. Jesus, quando veio aqui, ele carregou um fardo pesadíssimo, que era o fardo de todos os nossos pecados. Ele cumpriu toda a lei. O que ninguém conseguia fazer, ele fez, porque ele sabia que o seu povo não conseguiria. Não tinha ninguém que conseguisse cumprir a lei. Foi necessário que o próprio Deus, o Filho de Deus, viesse e realizasse toda a obra. Ele cumpriu. Então daí depois, quando ele cumpre, você aceita ele como seu salvador, ele vem e fala, olha, você vai ter um fardo, você vai ter um jugo, mas acalme-se, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quando você entende o Evangelho de Cristo, você partir desse pressuposto de apenas o jugo, você vai achar difícil. Por que você vai achar difícil o jugo e o fardo ser leve? Porque você vive em pecado. Porque nós vivemos no mundo satisfazendo os nossos desejos. Aí quando eu não entendo e pela minha própria força eu tento parar de fazer os meus prazeres e fazer a vontade de Deus pela minha força humana, você vai ver que isso é um fardo muito grande. Porque a sua carne, ela deseja o mal. Ela deseja os prazeres deste mundo. E quando você se condiciona ela a tentar fazer coisas boas para o Senhor, a tentar fazer a obra do Senhor, você vai ver que o jugo se torna muito pesado, porque você não tem a força. A sua carne você vai fazer um pouco, mas daí pouco tempo você vê que você desliza. Você vai fazer e pouco tempo você vai ver que isso se perde. Mas se você entender o texto no início, você vai ver que é Jesus quem te dá a força. É Ele que vai te dar isso. Porque Ele vem e diz,
Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e as revelastes aos pequeninos. Então, os mistérios do Senhor, o jugo do Senhor e o fardo dele, quem vai te revelar e vai te dar forças é o próprio Senhor, porque pelas suas próprias mãos você não vai conseguir. E ele continua: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você percebe que é tudo de Cristo? A nossa força está no fato de nós irmos a Ele. A nossa esperança está nele, somente a Cristo. Então você não tem que conseguir nada pelas suas próprias mãos. Você tem que depender tudo do que Ele põe em você e você vai refletir a sua glória. É a glória dele brilhando, refletindo no seu rosto. Aí você vai entender que o jugo dele é leve e o fardo é leve e o jugo é suave. A partir desse momento, porque você entende que quem te fez reconhecer isso é o próprio Cristo, é através do Santo Espírito de Deus. E aí você começa a entender que você vai ter paz, você vai ter o descanso dele, e através do jugo de Cristo você vai saber que você vai ter um jugo suave, que é isso que ele vai te instruir, um fardo leve, e é isso que ele vai desejar, e você vai viver isso com leveza. Você vai ver isso de maneira simples, porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples quando você entende todo o contexto, quando você vive pela fé, quando você se arrepende dos seus pecados e tem o Espírito Santo habitando em você, você tem força para vencer todas as batalhas. E o jugo de Jesus não é algo pesado, mas é algo que você faz de maneira prazerosa, é algo que você faz de uma maneira boa, é algo que você faz com o coração alegre, porque você sabe que Jesus foi quem te capacitou, foi Jesus quem te chamou, foi Ele quem te deu tudo, as estratégias, e te chamou, e você ouviu a voz dele e te deu orientações. Mas às vezes, se você acha que o seu jugo está sendo pesado, há algo errado, porque você está tentando viver os seus prazeres. Se você quer ter uma vida melhor e viver de riquezas e ser pessoas famosas, esse é um jugo de ambição, não é um jugo de uma pessoa mansa e humilde, é um jugo de um ambicioso. Jesus não tem esse jugo para você, é você que está colocando esse jugo sobre as suas costas, por isso que está difícil, por isso que está pesado. Mas quando você coloca o jugo de Jesus, que é através da palavra dele, que é pregar a sua palavra, que é viver os seus preceitos, seus mandamentos, a seguir o exemplo de Cristo, a suportar o sofrimento que ele designa, a perseguição que vem de você fazer a vontade dele, esse é o fardo dele, o fardo dele é fazer a vontade dele, mas ele te dá ferramentas para isso, ele te dá ferramentas para você executar esse fardo, para você seguir, e esse fardo ser suave, e esse jugo ser leve. Então, quando você entende e vive dessa maneira, você sabe que você está caminhando com Jesus, você sabe que você está fazendo a vontade dele, aí a sua vida é uma vida de paz, é uma vida de descanso, porque essa é a promessa que ele tem para nós, essa é a promessa que ele tem para as nossas vidas, e isso nos faz sermos discípulos de Cristo, e isso nos faz sermos seus seguidores e vivermos e amarmos a sua palavra e vivermos na sua casa e sermos mansos e humildes como ele é. Isso nos faz viver isso e viver na nossa vida. Mas para que isso? Para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida, porque vai acontecer situações que você está vivendo isso de maneira verdadeira e com um coração nisso, que o nome do Senhor vai ser exaltado através da sua vida. Pessoas que antes estavam longe do Senhor, mas vendo o testemunho da sua vida, vendo que você segue a Jesus, eles vão se aproximar de Jesus, e o nome dele vai ser glorificado, e o nome dele vai ser exaltado, e você vai dizer como Cristo disse: eu verei a posteridade do meu sacrifício, da minha morte expiatória, eu verei os frutos. Então você vai ver os frutos, como Paulo também diz em 1 Coríntios 11, ele fala
que sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Você vai ter ousadia para falar isso, porque você é um imitador de Cristo, e as pessoas, você vai poder dizer: me imitem, porque eu sou semelhante a Cristo, eu sou seu imitador. Então você pode dizer isso, e as pessoas vão ver isso em você, porque você não apenas fala, mas você vive, você segue a palavra de Deus, e você vive a palavra de Deus através dos seus atos, e o nome do Senhor vai ser grandemente glorificado. Então tenha certeza que o fardo que você está levando na presença dele, que você vai levar, se você estiver na presença dele, se você se render a ele, todas as angústias sairão, e colocará nas suas costas um fardo leve, porque o fardo do pecado, o fardo que você carrega de culpa, ele é pesado, é um fardo que você tem grande dificuldade de andar, mas o fardo de Jesus que ele coloca sobre você, o jugo que ele coloca sobre você, é um fardo é um jugo suave, e é um fardo leve, e você pode andar em segurança, porque você sabe que o Senhor Jesus foi quem colocou esse fardo, e ele vai te dar estratégias, vai te dar os dons dele para você realizar essa obra, vai te dar a força que vem dele, vai te dar a fé, vai te dar a confiança nele como seu Senhor e Salvador. E você vai ser um dos pequeninos que o Senhor revelou a sua palavra. E você vai ser semelhante aos discípulos dele, que eram pescadores e se transformaram em apóstolos, em discípulos que anunciaram a verdade do Senhor, o Evangelho. E você vai ser um semelhante, porque ele gosta de confundir o mundo com aqueles que não são, para confundir os que são. Jesus muito bem poderia ser te revelado a Nicodemos, que era mestre, governador dos judeus, mas não, ele chamou a Pedro. Ele vai chamar você. Ele muito bem poderia chamar as pessoas que são conhecedores, sábios pelo mundo, mas ele chamou a você. Ele vai chamar a você como um atalaia nas mãos dele, como um filho que será temente, que será alguém que vai dar orgulho ao seu pai, que vai descansar no cuidado do pai e vai anunciar as promessas do pai. Amém, amém.